O meu nome é Liberto Matos, sou do Montijo, tenho uma vida abençoada, uma vida maravilhosa. Sou empresário, tenho 2 clínicas, conquistei o trabalho que eu sempre quis ter. Venci a depressão, o meu sistema nervoso. Mas nem sempre foi assim. Eu era um jovem totalmente normal, tinha os meus planos, era muito bom aluno na escola, sempre tive muito boas notas, sempre gostei muito de estudar. Por volta dos meus 18 anos, quando estava no 12º ano, fiquei um bocadinho na dúvida sobre aquilo que iria seguir na faculdade e para estudar mais à frente. O meu pai sugeriu irmos a um bruxo e desde o momento em que eu fui a essa consulta, entre aspas, que comecei a ter depois problemas a nível do sistema nervoso. Comecei a ter desejo de sair à noite, comecei a ter desejo pela bebida, comecei a ter desejo pelo tabaco, comecei a me envolver também com drogas leves e depois aí, a partir de uma determinada altura, fiz uma escolha errada a nível da... Eu tinha ingressado pela Academia Militar e aí foi nessa altura que começou a minha depressão. Tornei-me uma pessoa extremamente nervosa, tinha ideias de suicídio e então foi aí que comecei as primeiras consultas, primeiro na médica de família, porque eu não conseguia dormir, comecei a tomar medicamentos, comecei a tomar antidepressivos, ansiolíticos, que depois deixavam de fazer o efeito e eu comecei a ficar como aquela pessoa que era fraca de cabeça. Comecei aos poucos a deixar de conseguir fazer a minha vida normal. Já era acompanhada em psiquiatria e fazia também psicoterapia. Por vezes, quando eu não estava bem do meu sistema nervoso, tinha que sair das aulas e vinha para casa e muitas vezes tinha que atravessar a ponte Vasco da Gama e pensava muitas vezes em tirar a minha vida ali na ponte. Arranjei trabalho num hospital em Lisboa, fui cada vez tomando medicamentos mais fortes. O problema estava dentro de mim, mas estava escondido. Eu aprendi a viver assim. Entretanto, no hospital conheci a minha esposa, a minha mulher, a Sofia, e depois, nessa altura, fruto de uma situação profissional em que um colega meu acabou por me enganar, porque eu tinha-o como o meu melhor amigo e depois arranjou umas intrigas por inveja lá no serviço e eu acabei por ser despedido. E depois aí foi o meu fundo de poço, foi quando realmente veio uma depressão muito forte nessa altura, porque voltei a aquelas coisas que eu pensava, aqueles pensamentos de suicídio, aquelas ideias de que o meu sistema nervoso era fraco. Isso voltou tudo novamente ao de cima, porque realmente não estava resolvido. Nós depois, entretanto, casámos, nesse ano casámos. No ano seguinte, o nosso relacionamento, em virtude dessa pressão toda, eu não conseguir arranjar trabalho, a Sofia, entretanto, ficou grávida. As despesas todas que nós tínhamos, porque nós tínhamos acabado de casar, toda essa pressão, o nosso casamento esgotou. Depois acabámos por decidir, olha, se calhar o melhor que nós temos a fazer é nos separar. E entretanto, a Sofia, depois ouvindo esta situação, falou com os pais e os pais disseram, mas por que não vais à Igreja Universal? Porque se a tua mãe, porque a mãe da Sofia foi curada na igreja de epilepsia, se a tua mãe foi lá curada, com certeza que o Liberto também vai lá ser curado da depressão. Passo a passo, reunião após reunião, aquelas dúvidas, o meu sistema nervoso foi sendo restaurado. Em cerca de 3 meses eu fui curado da depressão, já não tomava mais medicamentos para fazer a minha vida, deixei de pensar em suicídio, deixei de pensar em terminar o meu casamento, comecei a acreditar mais em mim próprio, ou seja, aquilo que eu sempre tinha procurado durante estes anos todos, em que fiz psicoterapia, em que fiz psiquiatria, que era tentava, eu lia muitos livros, eu tinha prateleiras cheias de livros de autoajuda, lia muito sobre a psicologia, sobre as questões até esotéricas, porque uma pessoa eu já tinha esgotado todas as opções que existiam e quando eu cheguei à igreja, aquilo que me foi passado nas primeiras reuniões que eu assisti e depois ao longo de todo o processo, era aquilo que eu tinha procurado.
Ou seja, aquilo que eu ouvi, a força que eu podia buscar no Espírito Santo, que o Espírito Santo era a resolução para todos os meus problemas psicológicos, pessoais, de saúde, espirituais, financeiros, foi isso que eu depois comecei a pôr em prática, porque eu via os pastores falarem que o Espírito Santo podia mudar, transformar a minha vida, porque transformou a vida deles. Eles falavam do testemunho deles próprios, que tinham sido transformados, e o Espírito Santo fez neles aquilo que eu procurava em mim. Quando chegou a altura da campanha de Israel, eu vi aquela oportunidade como a oportunidade que Deus me estava a dar para mudar a minha vida, como outros testemunhos que eu via de pessoas que também tinham chegado à igreja na mesma situação que eu cheguei, que tomaram essa iniciativa, que se entregaram de corpo, alma e espírito e que receberam o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo foi algo maravilhoso, foi aquilo que eu sempre procurei em toda a minha vida, eu encontrei naquele dia. Uma alegria, um bem-estar de querer falar para toda a gente que tinha o Espírito Santo, que tinha recebido o Espírito Santo. Antes de eu ter o Espírito Santo e antes de estar na igreja, quando eu precisava de paz, eu fechava-me dentro de um quarto, tomava um comprimido e aquilo para mim servia como se fosse um alívio. Ali era muito mais do que isso, mas ao pé de toda a gente. E querer falar daquilo que Jesus tinha feito para mim, para os outros, para que outras pessoas que também passavam ou estavam a passar o mesmo que eu estava a passar, pudessem ter. Na minha vida profissional, nestes 10 anos, Deus tem-nos proporcionado um crescimento em várias áreas, não só na parte financeira, porque nos tem dado condições financeiras, nós fomos conquistando clínicas, eu fui conquistando terapêuticas, porque eu, quando cheguei à igreja, eu não era acupuntor, eu era biomédico só. Deus deu-me a oportunidade de fazer um mestrado internacional em acupuntura, que muito poucas pessoas em Portugal e no mundo têm este mestrado, este título. O nosso nome é reconhecido hoje como uma marca de confiança. Não só esta parte financeira, não só este reconhecimento profissional, não só o bem-estar no meu casamento, na minha família, as minhas filhas, o bem-estar total que eu tenho na minha vida, nada disso eu troco pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a minha maior riqueza, é o meu tesouro particular. A Fogueira Santa, para mim, é uma oportunidade que Deus sempre nos dá, ou seja, a cada dia, a cada mês, a cada ano, a nossa vida vai tendo obstáculos, vai tendo dificuldades. E Deus vê essas dificuldades e Deus permite essas dificuldades para quê? Para nos abençoar. Se nós queremos que Deus nos multiplique, Deus multiplica as suas bênçãos na nossa vida, nós temos que estar preparados, disponíveis para aquilo que Ele nos pede. E todas as Fogueiras Santas, eu e a minha casa, a minha família, os meus familiares da minha casa, vamos com essa fé que Deus vai nos transformar. Jamais eu conseguiria alcançar o que eu tenho hoje se não fosse através da Fogueira Santa de Israel, se não fosse através do Espírito Santo em mim, se não fosse através de Deus na minha vida. O altar de Deus representa a proximidade ao Criador. É um local onde eu me aproximo de Deus e onde eu faço a vontade de Deus. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Isso é o que representa para mim o altar.